Olá, pessoal. 15 horas. Hora do cafezinho, né? Né, Isnaba? Hora do lanche, né? Só que agora nós vamos continuar o nosso aprendizado, certo? Voltamos aqui com a nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, certo? E o tema da nossa aula hoje vai ser empresas familiares e suas contribuições para a economia local, tá? Objetivo: reconhecer as características e importância das empresas familiares na realidade local, certo? E aí a gente começa a falar sobre essas empresas, né? A contribuição dessas empresas, o que são essas empresas? Quando a gente vê o tema empresas familiares, são aquelas empresas formadas pelos entes familiares, por aquela família, né? Então, é um fenômeno mundial, vamos ver por esse aspecto, tá? As empresas familiares, elas fazem parte do cenário econômico em todo o mundo. Não é só regional, municipal, estadual, nacional, não. É mundial, tá? A sua importância para a geração de emprego e renda é inegável. Porém, apesar de gerar emprego e renda, né, é uma organização, é uma empresa com pessoas diferentes, apesar de ser da mesma família. Então a gente vê o quê? Existem conflitos graves entre gerações e herdeiros, né, que podem desencadear um processo de degeneração organizacional, levando, né, à mortalidade prematura da empresa. Ok? Bom, ao ser considerada como forma predominante de empresa em todo o mundo, a empresa familiar ela ocupa uma grande parte do nosso tecido econômico-social, certo? Representando parte significativa do conjunto das empresas privadas existentes no país e no mundo, uma das maiores preocupações de seus dirigentes é a sobrevivência dessas organizações. Tá? Fazer com que um empreendimento empresarial tenha sucesso e continuidade, passando de pai para filho, é o sonho duradouro para grande parte da população mundial, né, que constitui uma empresa familiar. Quem aí conhece exemplos, tem exemplos de empresas familiares? Né? Quando se diz assim, fazer com que o empreendimento empresarial tenha sucesso e continuidade, porque a maioria não tem continuidade. Quando morre o matriarca ou patriarca daquela empresa, os filhos não conseguem dar conta. Filhos, netos não conseguem dar conta da empresa, né? E aí a empresa acaba, certo? Bom, responsáveis por 60% da oferta de emprego no Brasil e por 48% da população nacional, as empresas de menor porte assumem hoje o quê? Importância crucial no desenvolvimento econômico. Tá? A própria economia do Brasil baseia-se em grandes grupos de propriedade familiar. Foi detectado que a pequena e média empresa familiar no Brasil produz 2 milhões de empregos diretos e é o segmento que mais cresce no país. A gente tem exemplos, muitos exemplos, né? Quem aí gosta de assistir, né, o Globo Rural no domingo? Acorda de manhã cedo, liga a televisão e assiste. A maioria daquelas empresas agropecuárias, agroindústrias, né, são formadas pela família. Ali tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, tem a nora, tem o genro, tem os netos, tem os bisnetos. Né? Tem os irmãos que moram assim na fazenda próxima, que tomam conta da mesma empresa. Tá? Então, ali é uma empresa familiar. Certo?
É internacionalmente aceito que o conceito de empresa familiar congrega 3 grandes vertentes. Primeira, propriedade, onde o controle da empresa encontra-se nas mãos de uma família que detém ou controla a maioria do capital. Tá? Segunda vertente, gestão. Os lugares de topo da empresa são ocupados pelos membros da família. Tá? Terceira vertente, sucessão. A segunda geração familiar assume os lugares deixados vagos pelos parentes e assim sucessivamente. Certo? Bom, podemos resumir seus conceitos centrais como 2 lições da experiência. 2 lições da experiência, as quais aprendem com as próprias empresas familiares, tanto com aquelas que estão se aproximando de suas metas, como com outras que estão lutando para superar seus temores. Né? 2 lições de experiências. Primeira lição. A empresa familiar, suas características, suas formas de organização se configuram em função de interesses mútuos, né? Tanto em termos de políticas estabelecidas, como em relação aos propósitos da família. Interesses mútuos. Segunda lição. Os laços familiares são pré-requisitos que influenciam o direito à sucessão dos cargos de direção. Né? Porém, há um fator que não se pode desprezar. Qual é o fator? As condições determinadas pelo mercado, sendo consideradas como variáveis ambientais de relevância à consecução, tá, de resultados por parte da empresa. Bom, a estabilidade e a harmonia no relacionamento familiar. Estabilidade e harmonia no relacionamento familiar, bem como processo de profissionalização, são as questões fundamentais para manter o equilíbrio entre os interesses individuais e os da empresa. Tá? Ou seja, quais são as questões fundamentais para a manutenção do equilíbrio entre os interesses individuais e da empresa numa empresa familiar? Olha essa pergunta aí, olha esse questionamento, pode ser uma questão da prova. Quais são as questões fundamentais? Estabilidade, são 3. Harmonia no relacionamento familiar e processo de profissionalização. Bom, 2 questões podem fazer com que as empresas familiares sobrevivam e se mantenham saudáveis, né, por longo prazo. Primeiro, a empresa, ela deve ser tratada como empresa, sem fazer aflorar nas dependências da organização conversas e discussões não relacionadas ao contexto corporativo. Ou seja, problemas de família, ficam fora da empresa. Beleza? Dentro da empresa, a conversa é somente sobre o contexto corporativo. Tá? A família deve estar registrada ao âmbito familiar e ser tratada como família, sem que haja interferência de problemas profissionais, pois isso pode dissolver a solidez dessa relação. Certo? A propriedade deve ser respeitada, pois conflitos sérios, né, que possam rachar a família também podem fragmentar o patrimônio que levou muito tempo e esforço para ser construído. Isso a gente vê, pessoal, essas questões familiares aqui, naquelas
cidades de interior, onde tem aquelas famílias tradicionais, onde todas as empresas é da família, né? Pertence àquela família tradicional. Né? Oh, aquela loja tal ali não é da família tal. Né? E aquele quarteirão ali, aquele mini shopping é da família tal. São patrimônios, são chamados patrimônios. Né? Então, quando se reúne os responsáveis, os gestores, como já foi falado, né, as três vertentes, os gestores, que é a segunda vertente, são pais, são aqueles mais velhos, né? Pais e mães, que são gestores, os tios. Né? E quem fica na administração, no chão de fábrica, no processo, fiscalizando, fazendo vistoria nas lojas, são os filhos, são os sobrinhos, são os netos. Não é verdade? Então, surgiu um problema da família, não leve para a empresa, não. A empresa é um ambiente corporativo, a empresa é um ambiente familiar. Então, nada de tratar o problema externo dentro da empresa. Certo? Segundo, as mudanças sempre ocorrem. Isso é fato. Mudanças ocorrem, gente, justamente para quê? Para que haja uma melhoria contínua. Tá? Entendendo isso, é possível observar que a empresa de ontem pode não se adaptar ao mercado atual. Então, se é uma empresa antiga, uma empresa familiar antiga, tem que acompanhar o mercado. Tem que acompanhar a evolução, tem que mudar. Implementar valores. E uma mentalidade desenvolvimentista faz com que as pessoas sejam mais flexíveis e variáveis internas e externas e mantenham um grau de quê? De adaptabilidade crucial para a perpetuação dos negócios. Certo? E o que é empresa familiar, professora? O que é? A empresa familiar nada mais é do que um empreendimento em que os donos e funcionários do negócio fazem parte de uma mesma família. Donos e funcionários fazem parte de uma mesma família. Consequentemente, o patrimônio, né, e a renda dos colaboradores são vinculados ao do estabelecimento. Tá? Beleza? Bom, diferentemente dos demais tipos de negócio, o que ocorre nesse caso da empresa familiar é que os pontos de trabalho, principalmente os de gestores e diretores, que envolvem a tomada de decisão, são preenchidos por pessoas de confiança, que fazem parte da família, certo? Um bom ponto de partida é entender como funciona, tá? Os riscos que está sujeito a ocorrer ou que ocorrem, né? E vantagens de ter e administrar uma empresa familiar. Comece lendo, é uma excelente prática. Comece se informando. Quando eu botei aqui comece lendo, comece com conhecimento, com informação. Tá? Bom, sua estratégia de negócio precisa incorporar a dimensão das necessidades da família, como sucessão, tá? Necessidade de dividendos e estruturação fiscal na sucessão dos aspectos societários, e para abrir uma é preciso seguir alguns passos fundamentais, tá? Evitando problemas como o fisco. Bom, qual o melhor tipo de empresa para um negócio de família? Olha só, vamos supor que vocês, né, já pensaram aí, a família de vocês, cada um de vocês já pensou juntamente com pai, com mãe, com tio, com primo, né, em formar uma família. Qual é o melhor tipo? Nós temos aqui o primeiro tipo, empresa familiar tradicional.
são consideradas as mais comuns, as empresas mais comuns, né, em um negócio de família. Em regra, possuem capital fechado e o controle administrativo e financeiro é feito exclusivamente por familiares e não por profissionais que agem como consultores. Por exemplo, contratar um contador, né, externo. Não, é só familiar. Tá? São empresas com maior controle dos proprietários e consideradas de pouca transparência. Vocês já ouviram falar naquela frase, né, que o porco só engorda com o olho do dono? Vocês já ouviram falar? É justamente isso. A empresa só cresce com o olho do dono, com o dono ali, com os donos ali. Porque a empresa familiar tradicional é assim. Tá? Empresa de trabalho familiar. Esse tipo de empresa familiar é muito semelhante ao anterior. Seu critério considera a combinação entre propriedade e gestão. Dessa forma, os membros, né, da gestão de empresas são sempre da família, de modo que os filhos ou parentes de grau mais próximo ao do fundador são incentivados a trabalharem nela. Empresa de administração familiar. Também é parecida com o tipo anterior e o tradicional. Porém, a principal diferença dessa empresa familiar é que, embora todos os membros exerçam controle sobre o negócio, aqueles que ocupam as funções de gestão são capacitados para isso. Empresa familiar híbrida. Nesse caso, a empresa familiar apresenta um pouco mais de abertura em relação aos tipos de empresas familiares anteriores. Tá? Assim, o capital, antes, pelas outras, o capital fechado, o capital é aberto. Tá? Na familiar híbrida, já sabe. Diferença do capital da empresa familiar híbrida para a empresa tradicional familiar. Aqui o capital é aberto. E na anterior, o capital fechado, que é na tradicional. Ok? Bom, capital é aberto, o controle é exercido pela família, mas existe, olha aí, a presença de gestores profissionais que não sejam necessariamente da família em cargos de direção. Ou seja, aqui admite pessoas externas. Pessoas externas da família. Ok? Exatamente por isso elas são consideradas um pouco mais transparentes e profissionais, certo? Empresa de influência familiar ou de investimento, né? Nesse caso, a maior parte do controle das ações da empresa é atribuído a terceiros. Embora os familiares mantenham o controle estratégico da organização, isso é, pode ser que os membros da família, né, não participem da administração da empresa, mesmo que possuam o maior controle sobre ela. Esse modelo também é considerado mais transparente e profissional. Bom, e aí a gente viu os tipos, né? Mas dentro de empresas, a gente já falou aqui em outras aulas sobre a cultura empresarial, cultura organizacional. Pois em uma empresa familiar não é diferente. Nós temos a cultura de empresa familiar. Tá? Dentro de um negócio de família, a cultura e o clima organizacional estão diretamente relacionados a quê? Cultura e clima organizacional relacionados à missão, visão, valores da empresa, influenciando consideravelmente no seu modo de gestão. Tá? No empreendimento familiar,
Os principais tipos encontrados nesse sentido são cultura paternalista. Olha aí. Quando a gente vê essa palavra aqui, paternalista, a gente lembra de quê? Tem o pai dominando ali, né? É o tipo muito comum no Brasil. Mantém as relações de subordinação, né, organizadas hierarquicamente e com certa rigidez. Dessa forma, as lideranças são sempre exercidas por membros da família, que são totais detentores de poder e tomadores de decisão. Isso independe da qualificação, tá? O filho ou o neto pode ser doutor naquela área, mas quem comanda é o pai ou o avô, é a mãe ou a avó, certo? Portanto, os colaboradores não têm espaço para questionamento ou participação, apenas obedecem às ordens. O avô, pai, os superiores, né? Dizem o que é que tem que fazer e não tem reclamação não, não tem questionamento não. É isso que vai fazer e pronto. Certo? Um exemplo, a novela Pantanal, aquelas fazendas, aquelas empresas do Zé Leôncio. Ele diz o que é que tem que fazer e ninguém questiona. Nem os filhos dele, quando estão questionando, né, ele não permite. Vai ser feito do meu jeito. Pronto, e acabou-se. Certo? Cultura laissez-faire. Nessa cultura, mantém-se a relação de hierarquia e o poder dos familiares para as decisões estratégicas, que é o liberalismo econômico. Tá? Porém, os colaboradores são considerados de confiança e podem decidir sobre os meios para alcançar os objetivos da empresa. Ou seja, aqui eles trabalham em quê? No coletivo. Trabalham no coletivo, tá? E tem o quê? Empatia, porque se colocam no lugar do outro, tá? Bom, cultura participativa. Nessa cultura, os membros da família não são tratados de maneira diferenciada. Não existe hierarquia, tá? Há abertura para participação dos colaboradores e os interesses do grupo são norteadores do negócio. Todos participam. Todos participam. Cultura profissional. A profissionalização da gestão e demais funções é um cerne da empresa, né? Portanto, o envolvimento da família pode ser apenas indireto. Bom, e onde investir em família? Olha aí essa pergunta, né? A primeira regrinha básica para quem vai dividir o mesmo espaço é separar os assuntos familiares. A gente já falou isso bem no início. Problema de família, problema de casa, deixa em casa. Então, vamos separar os assuntos familiares, certo? Outra dica é saber ouvir opiniões, independente se a pessoa é mais velha ou mais jovem dentro da empresa. É ouvir opiniões. A falta de comunicação ocorre com frequência quando a empresa familiar é gerida por diferentes gerações. Certo? Por quê? Porque o mais velho, ele se acha mais experiente e não quer dar ouvidos para uma ideia de uma pessoa mais nova. Tá? Então, ocorre aí um conflito na comunicação. Certo? A falta da comunicação. Além disso, em um negócio de família, é preciso estabelecer a remuneração aos sócios por seu trabalho na empresa, assim como os salários dos familiares e colaboradores que atuam no local. E isso evita conflito e ainda possibilita que você tenha conhecimento de gastos com salário no mês. Bom, e como deve funcionar uma empresa familiar? Em um empreendimento familiar, alocar pessoas dentro das funções corretas é uma das missões mais importantes de qualquer administração. Se uma pessoa despreparada
ocupa um cargo de gestão, por exemplo, os riscos de que os resultados da empresa sejam afetados são imensos. Certo? Bom, basta uma decisão equivocada, né, para colocar anos de planejamento a perder. E todos nós sabemos que decisões acertadas demandam análise e conhecimento prévio. Né? O desempenho organizacional, baseado em um planejamento financeiro forte, é um fator fundamental para que as empresas familiares obtenham sucesso. Essa situação não é diferente quando se trata da gestão de empresa familiar. Tá? Há empresários que destinam os melhores cargos a filhos ou sobrinhos. Por exemplo, ainda que a formação dessas pessoas não se relacione com a função exigida. Por mais que se queira dar uma função a diversos familiares, é preciso analisar as competências e as exigências de cada função. Se for o caso, é necessário estimular a busca por mais qualificação por parte dos familiares, de modo a assegurar que cada um esteja apto a desenvolver suas funções. Certo? Quais as vantagens de uma empresa familiar? Ter uma empresa familiar, para muitos, pode ser uma dor de cabeça. Né? Mas se a família tem um propósito em comum, podem crescer juntos e desenvolver o negócio. Então, vamos ver as vantagens de ter uma empresa, né, com sua família. Interesses comuns. Então, todo o objetivo a ser alcançado é em comum. Aqui também tem um trabalho em grupo. Todos se ajudam. Se um cresce, a família, a empresa toda vai crescer, tá? Confiança mútua e autoridade definida e reconhecida. Né? Facilidade na transmissão de informação, flexibilidade de processos, projetos a longo prazo. A empresa pode passar a ser uma herança familiar. A empresa familiar, tá? Permanência da cultura e dos valores. Maior dedicação e envolvimento pessoal. Certo? Bom, dentro dessa questão de empresas, não é diferente, da empresa familiar, não é diferente das outras organizações. Vai constituir, vai chamar um familiar para formar empresa familiar, ou já tem uma empresa familiar formada, nós sabemos que temos desafios, nós corremos riscos. Né? Então, desafios da gestão e conflitos em uma empresa familiar. Começa pela liderança. Coloque na balança as qualidades pessoais de cada indivíduo, de cada familiar seu, para saber que há que gerir, né, e administrar a empresa de forma organizada e com estratégia é o melhor caminho. Certo? Defina regras. Tem que definir regras. Não pode deixar à vontade. Para que uma empresa cresça e tenha bons resultados, é indispensável a existência de regras que determinem como os membros da organização irão se portar. Planejamento é o primeiro passo. É preciso traçar e definir metas e objetivos que devem ser sempre de conhecimento de todos, como também definir a missão, visão e os valores da empresa como prioridade dentro do planejamento, visto que norteará o dia a dia de todo o negócio. Salários. Assim como nos casos em que a empresa é constituída por uma só pessoa, a empresa familiar não deve ter todo o seu lucro tratado como fonte de renda dos sócios. Pelo contrário, é essencial que os prolabores
estejam previstos nas planilhas de gastos, sendo que a diferença deverá sempre ser aplicada no próprio empreendimento. Controle financeiro. Isso são desafios da gestão, viu, gente? Depois de ter acordado os salários e prolabores da empresa, é hora de fazer o planejamento financeiro. Esse controle é uma das partes mais importantes da organização. Sem dinheiro, a empresa está fadada ao fracasso. Atribuições e funções. Dar ciência sobre o cargo e quais as suas principais atribuições para cada um. É realmente importante para que todas as tarefas caminhem sem problema. Nenhum se mete no trabalho do outro também, tá? Decisões conscientes. Tomar cuidado para não misturar emoções. Olha aí. Não misturar emoções e situações do dia a dia familiar com o empresarial. É preciso ser extremamente sábio, né, e paciente para não incorrer em erros e misturar as coisas. Vamos supor, o pai passa o dia todinho, a noite todinha brigando com o filho, né? Ou o filho saiu, não voltou, aí o pai vai brigar, a mãe vai discutir, para no outro dia estar bem ali, a família todinha dentro da empresa trabalhando, né? Irmão está intrigado com o irmão, mas no outro dia tem que estar lá na empresa trabalhando. Tem que ter cuidado, certo? Alinhamento de interesses. Para se manter no mercado, na maior parte das vezes, será necessário pôr em primeiro plano o interesse da organização e não o que cada um pensa. É o interesse em comum. Não é o individual. Tá? Focar nos resultados e nas melhores trajetórias, né, para atingi-los é o plano essencial do crescimento de uma empresa familiar. Bom, dentro dessa questão aqui dos desafios de gestão, nós temos as ferramentas que podem ajudar no processo de gestão empresarial do empreendimento familiar. E a gente vai ver essas ferramentas agora, certo? Sistema de gestão. As primeiras soluções tecnológicas voltadas para as empresas eram caras, nós sabemos, e até hoje são caras para implantar, né? Difíceis de usar porque precisavam de instalações nas máquinas, né? E demandavam conhecimento técnico, e antigamente não tinha. Porém, os tempos são outros e com a criação de software intuitivo e programa simples, o empreendedor tem a possibilidade de melhorar a gestão em todas as áreas. Para melhorar, tem que ter um investimento, tá? Gestão financeira é a mais impactada, pois todas as entradas e saídas são computadas e o patrimônio é calculado automaticamente. Isso substitui aquelas longas horas que o empresário perderia para fazer as contas e com a possibilidade de erros, tá? Além disso, existem inovações para a gestão de pessoas e do marketing, por exemplo, tá? Bom, entre as vantagens de utilizar um sistema de gestão, pode-se listar a integração entre os setores da empresa, uma tomada de decisão mais eficiente e a redução de custos, né? Então, se na prova tiver uma questão falando assim, quais as vantagens de utilizar um sistema de gestão em uma empresa familiar? Integração entre os setores da empresa, tomada de decisão mais eficiente e redução dos custos. Bom, ao gerir o negócio com mais organização, o empreendedor consegue conhecer melhor os seus gastos, né, e buscar a maneira de aumentar o faturamento. Análise SWOT. Você provavelmente já ouviu falar na análise SWOT. Mas está enganado se acha que ela serve somente para grandes empresas, né? Essa ferramenta é uma pesquisa sobre o ambiente interno e externo da empresa e cada letra significa em inglês uma variável a ser analisada, né? Forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças, tá? As forças e oportunidades são os pontos positivos. Forças e oportunidades, ou seja, aqueles em que sua empresa se diferencia e quais novas atividades ou produtos você pode oferecer. Já as fraquezas e ameaças são negativas. Fraquezas e ameaças são negativas e são aqueles aspectos que merecem atenção para corrigir os erros. Olha aí. Fraquezas e ameaças merecem atenção para corrigir erros. Quando eu corrijo erros, eu quero o quê? Quero melhoria contínua. O objetivo de unir essas informações, né, é projetar o crescimento de sua empresa. Com algumas horas de estudo e pesquisa, o dono está preparado para tomar as melhores decisões e se diferenciar na concorrência. Outra ferramenta, Canvas. Não está satisfeito com o rumo do seu negócio ou quer expandir sua atividade? Né? Faça o uso do modelo Canvas e otimize seu planejamento. Essa é uma das ferramentas para empreendedores mais conhecidos e por ser aplicada em negócios de qualquer tamanho. A sua criação foi no final dos anos 2000 por Alexandre Osterwalder. Bom, a Business Model Canvas, BMC, como também é conhecido, é um painel com 9 áreas diferentes, em que tradicionalmente você pode preencher as informações com post-its, né? Aqueles papéis adesivos coloridos, certo? Por ali, o empresário planeja os custos, a receita, os canais de venda e outros pontos importantes. Uma utilização comum do Canvas é para o lançamento de um novo produto ou para remodelar um negócio. Bom, e quais são as áreas do Canvas? São 9 áreas do Canvas. Proposta de valor, atividade-chave, o que você oferece, recursos-chaves, o que é necessário para oferecer valor, rede de parceiros, alianças necessárias, segmento de cliente, público-alvo, canais, que é por onde a empresa oferece seus serviços, relacionamento com o cliente, contato com os consumidores, estrutura de custos, que são os gastos principais da empresa, e o 9º, fluxo de receita, como será remunerado, tá? Bom, outra ferramenta que pode ajudar no processo de gestão empresarial do empreendimento familiar é a matriz de gestão do tempo. Sabe aquela sensação de que você tem muita coisa para fazer, mas pouco tempo disponível, ao ponto de você falar assim, eu queria que meu dia hoje tivesse mais de 24 horas, né? Ela pode ser resolvida com a matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta indicada para definir as suas prioridades e organizar todas as tarefas que precisam ser executadas no dia. Bom, essa matriz funciona com 2 eixos, importante e urgente, tá? E 4 partes. Importante e urgente, aquilo que é prioridade. Então, aquilo que é prioridade é importante e urgente. Você lembra de prioridade. Importante e não urgente. Pode ser feito no médio prazo. Importante e não urgente. Se não é urgente, médio prazo. Urgente e não importante. O que deve ser feito por outra pessoa. Não importante e não urgente. Faça depois. A matriz de gestão do tempo é ideal para aqueles empreendedores que gostam de estar presente em todas as etapas do negócio, tá? Essa é uma forma de você não se perder nas suas prioridades e deixar, né, de realizar as tarefas mais importantes, o que impacta na sua
produtividade. Quinta ferramenta de gestão. Ferramentas que podem ajustar. É a ferramenta de gestão de tarefas. Tá? As ferramentas de gestão de tarefas, assim como a matriz de gestão do tempo, servem para definir prioridades e organizar a sua rotina para entregar todas as suas pendências. O Trello é um dos mais utilizados no mundo, né? E pode ser aplicada na sua vida pessoal, em uma tarefa específica ou na gestão de toda a empresa. Bom, imagine que você é dono de uma oficina mecânica. Imaginou? Você é dono de uma oficina mecânica e precisa controlar as etapas de um conserto de um carro. Pelo Trello, você cria um checklist até a entrega do serviço e pode separar as tarefas entre a fazer, fazendo e feito de uma forma visual, tá? Assim, o processo é agilizado, certo? E os colaboradores sabem o que deve ser realizado. Bom, outras alternativas de ferramentas são o Kiri e o Asana. O primeiro, que é o Kiri, é uma ótima opção individual, já que disponibiliza uma barra, olha aí, com todas as pendências. Disponibiliza uma barra com todas as pendências que você precisa resolver e suas informações. O segundo é o Asana. É excelente para trabalharmos em grupo, já que possui chat e calendário compartilhado. Plataforma, outra ferramenta. Plataforma de contabilidade. Bom, o dono de um negócio conhece as dificuldades que a burocracia brasileira oferece, tá? Mas esse problema pode ser contornado facilmente com a busca por soluções online de contabilidade, que aumentam a segurança dos processos e diminuem a incidência de erros, certo? Bom, quando se diz aqui, conhece as dificuldades que a burocracia brasileira oferece, é muita burocracia. É registro. Taxas. Impostos. Tá? É burocracia demais. Bom, uma praticidade da contabilidade online é a simplificação com menos burocracia e dificuldade para o empreendedor. Tá? Por meio de uma plataforma única, é responsável emitir notas fiscais, controlar a folha de pagamento, definir o prolabore e realizar as movimentações bancárias com facilidade. Isso garante um ganho de tempo para o empresário, que pode se concentrar em outras áreas, né, do negócio, que é fundamental. E o melhor é que, para as pequenas empresas, essas plataformas são personalizadas e têm um preço acessível para os orçamentos mais curtos, certo? Bom, como separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal? Hein, pessoal? Vocês sabem? Como separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal? Dá um exemplo aqui. Um artesão, um exemplo de profissional. Um artesão, ele tem a venda dos produtos dele, correto? Ele tem a microempresa dele, certo? Só de artesanato. Então, ele separa o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal da seguinte forma. O dinheiro da empresa, bota numa poupança. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Bota numa poupança. O dinheiro pessoal é aquela porcentagem que você tira para você daquelas vendas. Certo? Isso com já tudo pago. Questão de material, se é artesanato, né? Material. Se você já pagou, se está tudo ok. Certo? Mas o dinheiro da venda de um produto, ou a oferta de um produto, a oferta de serviço,
você separa numa poupança, né? É um exemplo para o artesanato. Organizar as finanças pessoais não é um hábito para mais de um terço dos brasileiros. Segundo a pesquisa de Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, né, tem-se essas informações. É preciso considerar que tudo o que entra e não é gasto na manutenção do negócio acaba indo para as contas pessoais, como fatura de cartão de crédito, aluguel, boletos e por aí vai. Bom, então a gente começa como separar o dinheiro. Primeiro, colocar aqui de cor azul, como separar o dinheiro. Primeiro, diagnóstico de finanças. Tem que fazer. A forma mais simples de fazer isso é anotando. Seja em uma planilha online ou um caderno. Em um lugar, coloque todas as contas da empresa. Todas as contas da empresa, entradas e saídas. Em outro, anote os gastos pessoais, que são os fixos e variáveis. Certo? Como separar o dinheiro? Qual é o seu prolabore? O recomendado é definir uma quantia fixa mensal de salário para cada membro da família e uma bonificação que varia de acordo com os resultados da empresa. Assim, se o negócio for bem, ganha-se mais. Se não for, o salário fixo está garantido. Bom, separar contas bancárias. É fundamental ter uma conta de empresa e cada membro ter sua conta como pessoa física. Não dá certo, gente. Não dá certo ter uma conta bancária somente para a empresa. É bom, ó, cada um ter a sua conta ali, tá? Porque depois dá confusão. Separar despesas. Um primeiro passo é listar todos esses bens compartilhados entre empresa, tá? E empreendedor, como veículo, celular, internet e energia elétrica. Depois, avalie quanto cada bem é usado, né, pela empresa e pelo empreendedor. Reservas mensais. Imprevistos acontecem. E é importante ter capital para passar por esses momentos. O quanto é importante, gente. Tá? Na empresa, por exemplo, esse dinheiro pode ser usado para o capital de giro ou enfrentar tempos de crise. Bom, empregado familiar, empregado sócio, empregado financeiro ou sócio executivo. Segundo um levantamento do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, né, tem um membro da família como sócio ou empregado, faz parte da realidade da maioria das empresas, né, das pequenas empresas. Sendo que 52% das microempresas e pequenas empresas brasileiras, né, podem ser consideradas famílias, ou seja, possuem sócio ou empregado parente do proprietário. E o que é o empregado? Pessoa física que presta serviço para outra pessoa, tá? Denominada empregador, de forma habitual, com o recebimento de um salário, sem poder se fazer substituir por outro trabalhador e mediante subordinação. O que significa que ele tem seu trabalho dirigido por outras pessoas. Não assume os riscos, isso, o empregado, né? Não assume os riscos da atividade e presta serviço mediante subordinação, por exemplo, cumprindo horários, recebendo ordens de superior e tendo seu trabalho fiscalizado por um superior hierárquico, né? Sócios. A sociedade é caracterizada pela união de pessoas que assumem o compromisso de contribuir mutuamente, seja com bens ou serviços para uma atividade econômica comum e a partilhar entre si os resultados.
tá? Assim, os sócios compartilham entre si tanto o risco da atividade econômica quanto os seus lucros, tá? Em sua maioria, trabalham em função de um objetivo comum, os sócios, sem subordinarem mutuamente e assumindo os riscos do negócio. Sócio, ele é dividido, tá, em 2 tipos, tá? Nós temos o sócio executivo e o sócio financeiro, tá? Sócio executivo, sócio financeiro. No sócio executivo, ele é o responsável maioral e legal da empresa, tá? Esse sócio tem claramente o foco da empresa, assumindo funções da gestão direta, ou seja, da gestão executiva, tá? Promove a criação e o melhoramento contínuo de sistemas eficientes de trabalho, certo? E sua busca está em integrar a empresa com os departamentos e com cada colaborador, além de instituir o uso regular de sistemas de informação de análise. Olha só, sócio executivo que assume a função de gestão direta, ele é o quê? O que é que a gente pode pensar? Quem é o sócio executivo de uma empresa familiar? Hein, pessoal? Quero ver se vocês estão acompanhando. Quem é o sócio executivo de uma empresa familiar? Já que diz aqui, ó, funções da gestão direta, função executiva. São os mais velhos. Inclui o pai, avô, tio ou tias, certo? São os mais velhos, tá bom? Bom, e o sócio financeiro? Bom, esse sócio, ele é responsável por gerenciar, tá, os departamentos contábeis e financeiro. Já diz, o sócio financeiro tem a ver com a contabilidade da empresa. Tá? Desenvolvendo normas internas, processos e procedimentos de finanças. Geralmente, um sócio financeiro dentro de uma empresa familiar, ele é um contador, geralmente, né? Ele pode ser um administrador. Ele pode ser um economista. Alguém qualificado para estar naquela função, tá? Suas responsabilidades estão em, olha só a responsabilidade do sócio financeiro: planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da empresa, fixar políticas de ação acompanhando seu desenvolvimento, né, para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas, né, realizar o gerenciamento completo da área administrativa e financeira da empresa, contemplando as atividades de quê? De planejamento financeiro, contas a pagar e conta a receber, cobrança, gestão do patrimônio de empresa, entre outros. Então, observem que nós temos os empregados, os empregadores, né, dentro da empresa, nós temos os gestores, certo? Dentro desse quadro, nós temos os sócios, que é o sócio financeiro, certo? E o sócio executivo.
Recapitulando, o sócio executivo, que se trabalha na gestão da empresa, a gente lembra do início da aula, né, que a gente falou o quê? Os gestores, os diretores, a maior administração, quem é? São os mais velhos. Né? Onde os mais velhos dizem o que é que tem para fazer e ninguém pode, né, ir contra aquilo ali, não. Dentro da empresa familiar é assim. Dependendo do tipo que a gente viu, né? A tradicional, que o capital é fechado, é só entre eles, tá? Por quê? Porque não admite, quando diz capital fechado é só entre eles, é porque não admite uma pessoa externa, um profissional externo, trabalhar na gestão, por exemplo, na gestão financeira. Né? Ser um sócio financeiro, não admite. Já, tirando aí o tipo de empresa tradicional e indo para as outras, como, por exemplo, a híbrida, aí sim, híbrida a gente lembra de quê? Hein, pessoal? De duas formas. A híbrida, o capital dela é aberto. E ela aceita, né, pessoas externas. Né? Se eu for contratar, por exemplo, se eu tiver uma empresa, né, familiar híbrida, né, eu vou contratar gente de fora. Administradores, contadores, certo? Gestores, ok? Economistas para cuidar da contabilidade da empresa, certo? Beleza? Bom, isso foi empresa familiar, né? Quem não tem aí uma microempresa familiar, né, que desenvolve as atividades com a mãe, né, ou com o pai, uma mecânica, né? Uma mecânica é uma empresa familiar, certo? Isso se o pai coloca os filhos ali para trabalharem juntos. Se contratam funcionários, aí já não passa a ser o tipo de empresa, né, tradicional, já é híbrida. Né? Ou seja, tudo que arrecada ali não fica só na empresa, tem outras empresas que também dependem dessa renda. Beleza? Ficamos aqui e até amanhã.